Olá, boa noite a todo mundo que vai chegando. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton, faço parte da FEP, Federação Espírita Piauiense, lá estudo e também trabalho como facilitador dentro da federação. Boa noite aí a dona Carmelita, que está entrando aí, e a todo mundo que entrar posteriormente. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a dona Carmelita e ao Centro Fraternidade pelo convite de estar aqui novamente, conversando um pouquinho com todo mundo. Hoje o nosso tema é Conhece-te a ti mesmo, então vamos trabalhar um pouco os aspectos do autoconhecimento. Então, antes de a gente partir para a explanação, vou convidar a essa prece de abertura, para que a gente possa conversar sobre o tema de hoje. Então, quem se sentir à vontade para fechar os olhos, que assim o façam. Eu assim o prefiro, então vamos pedir a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos guia, que nos protege e que nos ilumina a permissão para darmos por iniciado esse momento de explanação da noite de hoje, sempre rogando graças, agradecidos pela oportunidade, pelos ensinamentos, pela chance que temos de compartilhar um pouquinho do que temos como conhecimento e expressar a palavra de Jesus a todos os cantos. Que a tua luz, Senhor, nos abençoe, nos ilumine e nos faculte a compreensão nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma boa noite, entrou o pessoal, a Marília que entrou. Boa noite a todo mundo. A gente vai conversar um pouquinho sobre Conhece-te a ti mesmo. Resposta que tem lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Mas antes da gente falar diretamente com relação à nossa palestra, houve uma feliz coincidência, né? A gente marquei com a dona Carmelita aí há um tempo já essa palestra, acho que há quase 2 meses, e eu não sei se ela percebeu a data, eu não, quando a gente escolheu o tema, que a gente está aí batendo aí na porta do Setembro Amarelo, e essa questão do autoconhecimento é algo muito importante, que a gente converse, que a gente discuta, principalmente neste momento, onde a gente trabalha a prevenção ao suicídio, onde a gente trabalha essa prevenção às doenças com relação à psicose, à psicologia, aos aspectos psicológicos do ser. Então, encaixou direitinho o tema, referente ao momento. Então vamos conversar um pouco. Aqui eu peguei pra gente começar a nossa explanação, a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos a seguinte pergunta: qual o meio prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Então Kardec é para os espíritos direto, né? E aí, espíritos? Também não pensou, né, dona Carmelita? Coincidências, né? Coincidências, aspectos do destino. A gente sabe que tudo é providencial. Então, nada mais providencial que isso, não é verdade? Então, Kardec chega para os espíritos e pergunta diretamente: espíritos, qual é o meio mais prático que a gente tem, mais eficaz, de resistir à atração do mal e de crescer o mais rápido possível? Como é que a gente melhora o mais rápido possível? E os espíritos respondem, aqui a gente sabe posteriormente, que é uma resposta de Santo Agostinho, a seguinte questão: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí eu gosto sempre de ir um pouco mais além do que tem lá escrito. Eu gosto de pesquisar um pouco em cima das reflexões, porque ali dá uma referência a alguém que já falou. Mas quem que disse, né? Eu fui buscar. Essa expressão teve maior conotação, ficou mais conhecida através de Sócrates. Providencial. Através de Sócrates. Ele, a partir das suas reflexões, é que difundiu, de certa forma, ela. E ela estava descrita num dos templos de Delfos, com devoção a Apolo. Apolo, deus Sol, filho de Zeus. Então, dentro da mitologia grega.
E lá no templo estava lá escrito uma frase na antessala do templo, com essa expressão, né? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates achou interessante e tal, e seguindo a sua vida, quando ele foi lá num oráculo, para ter algumas revelações, no período histórico eles procuravam muito esse tipo de leitura da sorte, que hoje ainda existe, mas que a gente sabe que não é tão mais pertinente. Ele perguntou ao oráculo qual seria, se existiria alguém mais sábio do que ele, dentro do contexto social. E o oráculo respondeu que não. E ele ficou, né, encasquetado com isso, e isso ficou na sua mente, ficou sendo um meio de reflexão. Nossa, eu me acho uma das pessoas mais ignorantes. Eu sei que eu não compreendo determinadas variáveis da vida. E eu sou mais sábio. E ele ficou com aquilo na cabeça. A partir daí veio a famosa expressão dele também: só sei que nada sei. E é interessante a gente ver como as coisas se encaixam, porque ele fez a seguinte compreensão a partir dessa vivência dele, desse aspecto, esse acontecimento da sua vida. Então, o oráculo me disse que eu sou mais sábio porque eu compreendo que eu não sei tudo. Então, o autoconhecimento, a percepção, o conhece-te a ti mesmo, que ele teria visto lá no templo de Delfos, surgiu na cabeça dele. Então, eu me conheço o suficiente para entender que eu não sei de determinadas variáveis e estudo sobre elas. E tudo que eu vejo como algo a aprender, eu reflito sobre e busco aprender. Então seria esse o contexto do aprendizado: me conhecer, entender o porquê eu não sei determinado aspecto e buscar o aprendizado, buscar evoluir. E a gente sabe que nada é por acaso, como a gente falou anteriormente aqui com relação à escolha do tema e a data em específico. Não tem nada por acaso. E Santo Agostinho, com certeza, a resposta dos espíritos, remete a todo esse contexto do autoconhecimento também. E esse meio de velocidade é esse autoconhecimento, é essa evolução, essa busca de aprendizado. Porque para que eu evolua, é necessário que eu aprenda. É necessário que eu aprenda sobre determinadas áreas diferentes que eu não sei. E tudo bem eu não saber de tudo ainda. Ainda não sou um espírito crístico que está lá na posição de Jesus, de conhecer de todas as áreas. E é isso o entendimento. Eu não sei determinado aspecto, vou buscar compreender sobre. Então é mais ou menos esse contexto que nos traz a explanação, a resposta a essa pergunta com relação a que Kardec fez aos espíritos com relação ao conhece a ti mesmo. Então é importante que a gente saiba quem nós somos, o que queremos e o que nos faz feliz para conseguir progredir. Então é muito válido que nós tenhamos em nossa mente toda a compreensão do nosso ser. Porque para a gente saber que tem a melhorar, é sumamente importante, e somente assim, só a gente conhecendo os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, é que a gente consegue trabalhar em cima deles. Tentar não mascarar a realidade e querer demonstrar algo que não somos. Porque isso não nos proporciona nada, literalmente nada. Isso não nos traz esse aspecto de aprendizado. E aí vira um ciclo. Se nós voltamos para cá, nós reencarnamos nesse plano terrestre para aprender e para pôr em prova o que a gente aprendeu, é necessário que nós saibamos o que nós temos que pôr em prova, saibamos o que temos a evoluir. Senão, a gente vem, repete a mesma coisa, volta para o plano espiritual. E aí chega lá, não aprendemos nada. Mascaramos a nossa realidade, mascaramos o que nós somos de verdade, acabamos por não evoluir de forma alguma, porque não aprendemos nada, porque às vezes até achamos que, com uma certa arrogância, que não temos nada a aprender demais. Eu já sei disso, eu já sei daquilo. E aí não evoluímos. E aí chegamos nesse ponto de voltar novamente, sem nada adicionado, sem adquirir novas variáveis, sem nenhum aprendizado direto com relação ao nosso momento aqui na Terra.
Então é muito importante que nós conheçamos a nós mesmos sem essas máscaras. E é importante que saibamos o que queremos. Saibamos o que nós queremos realizar, o que buscamos realizar, porque nós estamos aqui para realizar, para evoluir, para compartilhar esse progresso social, para auxiliar nesse progresso que nós todos estamos nessa caminhada. Então é necessário que nós alcancemos nossos sonhos, que nós busquemos a nossa evolução. O que eu quero melhorar? Eu queria aprender isso, isso e isso. Eu quero aprender essa questão. Eu sonho em estar naquela posição com relação ao aprendizado, com relação ao degrau social. É importante que nós alcancemos esse degrau que nós almejamos. Porque só assim o ciclo continua de aprendizado e progresso. Porque nós estamos aqui para progredir. E é importante também que nós saibamos o que nos faz feliz. Porque muito gira, principalmente neste momento em que a gente fala de prevenção ao suicídio, que a gente precisa desse contexto de felicidade, de algo que nos satisfaça, para que a gente continue experienciando a vida, para que a gente continue querendo usufruir desses aspectos do nosso dia a dia. Então é muito importante que nós saibamos o que nos faz feliz. O que eu posso fazer no final de semana que vai me trazer um pouquinho de felicidade? O que eu posso fazer no meu dia a dia com relação às pessoas que estão convivendo comigo, que me traz feliz, como eu interajo com elas e como isso pode ser positivo. Se isso não me traz felicidade, por que eu tenho que fazer isso dessa forma? Se aquilo não me traz nenhum progresso, nenhuma melhoria social. Então é muito importante esse autoconhecimento para que a gente entenda cada aspecto da nossa realidade com relação ao âmbito social em que nós situamos. E aí, para contextualizar essa questão relativa à felicidade, eu peguei uma questão aqui, a 922 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos respondem com relação o que é a felicidade, o que seria esse contexto de felicidade para a gente. E eles respondem assim: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então a gente tem esses dois aspectos, e Kardec até coloca na pergunta, não vou me relembrar agora a pergunta que ele coloca exatamente, e ele pergunta o que seria em si essa felicidade. E ele nos coloca que é necessário ter essa posse do necessário com relação ao material. É necessário nossos boletos estar em dia, porque é muito difícil que a gente consiga usufruir de uma felicidade mais plena, com conta para pagar, com alguma coisa atrasada. Nossa cabeça já vai direto. Geralmente você passa o dia todinho, às vezes pensando só naquele boleto que você deixou em casa que não pode pagar hoje. Então é importante que a gente tenha esse aspecto material. E aí está também o progresso de aprender, de evoluir com relação ao ambiente de trabalho, a trabalhar, a adquirir o seu salário para ter essa questão relativa ao sustento. Eu lembro de uma história eu lembro de uma palestra, o palestrante falando que Paulo tecelava. Eu creio que está no livro Paulo Estevam. Ele tecelava para se manter e vendia as peças no templo para ter o seu sustento. E aproveitava disso para explanar sobre a palavra do Cristo. Ele ficava migrando com relação às cidades, e aí chegava na cidade, vendia as suas obras lá, suas aquisições, o que ele fez, e aí comentava também sobre a palavra do Cristo. Então é necessário a gente ter esse material para ter esse aspecto de felicidade. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aqui a gente tem um ponto bem importante, que é essa consciência tranquila. Porque, como eu falei anteriormente, às vezes nós acabamos por mascarar alguns aspectos da nossa existência. E mesmo que a gente mascare para o externo, a gente não consegue mascarar para o interno. E nós sabemos que nós estamos fazendo aquilo. Então, é muito complicado que você realize essas questões de acabar escondendo que você é, com o intuito de agradar o ambiente social onde você está,
porque isso acaba acarretando para você uma consciência não tranquila. Aquilo dá a voz da consciência que a gente fala. Então aquilo fica ressoando dentro da sua mente. Então por isso é importante essa coerência com relação à nossa vida, para que essa vivência seja, como fala a Joana, estoica, dentro do contexto do que nós falamos. Nós que estamos principalmente dentro da doutrina espírita, temos um certo grau de conhecimento com relação às situações e o que devemos fazer no nosso dia a dia, que deve ser colocada em prática, que deve ser trazida para a execução. Senão isso se torna muito deslapso, se torna muito incoerente com relação ao que a gente fala. E nós sabemos, e pelo aspecto do conhecimento que nos coloca Sócrates de saber, a partir do ponto que a gente sabe, se torna cada vez mais difícil esconder a realidade de nós mesmos. Então nós mesmos acabamos por nossa vozinha da consciência ficar lá latejando. Então estejamos com essa consciência tranquila. E a fé no futuro. Boa noite, Sandra, que entrou agora também. A fé no futuro. É importante que a gente tenha essa fé no futuro para entender, até certo ponto, a consequência do progresso e essa concepção de evolução. Porque é uma evolução contínua, é um aprendizado contínuo, é um trabalho contínuo. Então o nosso desencarne aqui, nesse plano material em que nós nos situamos agora, não encerra o nosso aprendizado, o nosso progresso, a nossa vivência, como a gente vê as questões do mundo. Então isso não muda porque a gente mudou de plano. Simplesmente a gente mudou de plano. Então todas essas incoerências com relação à nossa mente, e a nossa consciência não está tranquila, ter esses aspectos de pensamento, está muito correlacionado a um ponto de vista específico, está alienado com relação a um ponto de vista. Tudo isso continua no plano espiritual. Então, é muito importante que nós tenhamos essa fé no futuro para entender todas essas construções, para que possamos agir como alguém que quer evoluir e quer prosperar, que está nesse aspecto de evolução. E olhar para a nossa vida e fazer dela melhor. Como a gente está nesse aspecto, pelo menos estar nesse aspecto de evolução e de progresso, é importante que nós a cada dia façamos a nossa vida cada vez melhor. Melhor no ambiente social, melhor na convivência com as pessoas próximas, melhor no trabalho, melhor no trânsito, quando a gente está lá com as pessoas, com os carros ali ao nosso redor, com algumas pessoas praticando algumas infrações, com a gente praticando infrações. Então, é sempre tender a esse progresso, a querer alcançar mais, a querer mais da vida, para sempre estar aí evoluindo, nesse processo de evolução que é o que nos traz tanta doutrina espírita. E isso só é possível a partir do autoconhecimento, como nos diz Santo Agostinho, no item A, a questão 919 tem a questão em si, e aí tem a questão A, onde Santo Agostinho coloca pra gente, que tem também no Evangelho. Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, a metodologia que Santo Agostinho fazia, e que ele nos coloca, gente, eu fazia dessa forma. Não necessariamente essa mesma metodologia vai encaixar para todo mundo. Pode ser que alguma outra pessoa prefira de uma forma diferente. Pode ser que minha mãe, meu pai, minha avó, outra pessoa tenha um modo diferente de pensar e de vivenciar o mundo e tem uma metodologia diferente. Mas é importante o cerne da metodologia que ele coloca. Você vivencia o dia, você vivencia as experiências. Tem uma experiência, ele usava o fim do dia, mas pode ser, acabou meio-dia, tá aqui, tive experiências diferentes. Como eu reagi com essas experiências? Será que eu fiz essas experiências da melhor forma possível? Tanto para os outros quanto para mim?
Será que eu deixei de cumprir com alguma questão? Será que tem algo a melhorar em mim? Será que esse progresso que a gente tanto busca e que a gente tanto fala com relação à reforma íntima dentro da doutrina espírita? Será que eu faltei com alguma questão? Será que eu estou evoluindo e progredindo? Sim, Santo Agostinho deixou importantes orientações. Boa noite, Igor. Então é muito legal a gente entender o cerne da coisa para que a gente utilize em nós. Porque eu estou aqui lendo, mas se eu não utilizo isso em mim, eu não vou melhorar. Eu não vou progredir. Se eu não estou analisando sempre o orar e vigiar que a gente coloca, se eu não estou vigilante com relação ao meu operacional, ao meu modo de agir, como eu estou tratando as pessoas do meu convívio, como eu estou tratando as pessoas na rua que eu encontro, que eu estou passando de carro e as pessoas estão lá, como eu estou interagindo com o mundo. Se eu não analiso isso corriqueiramente, eu não consigo melhorar, eu não consigo evoluir. Porque eu nunca vou estar vendo os pontos relativos a mim que eu estou deixando de agir ou não. E é a questão que eu ressalto quando ele coloca no final. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Porque como nós sabemos, às vezes através de caminhos diversos, nós só conseguimos controlar a nós mesmos. Nós não conseguimos controlar o outro. E nem é esse o intuito e nem é esta a proposta de controlar o outro. Mas sim de controlar nós mesmos e entendermos a nós mesmos e sabermos como nós funcionamos e vivenciarmos o mundo, vivenciarmos a nossa vida, vivenciarmos o nosso cotidiano da melhor forma possível. Porque se eu vivencio o cotidiano feliz, é mais uma pessoa feliz no mundo. E se tem uma pessoa feliz, se tem uma pessoa vivenciando dentro das suas possibilidades, sem extrapolar, sem partir para agressividade, sem se sentir nessa necessidade, não há conflito. Se eu busco cada dia ser melhor, se eu busco cada dia agir de forma tranquila, eficaz, feliz, saudável, não tem como eu entrar em conflito. O outro vai estar em conflito com ele mesmo, vai agir de uma forma conflituosa, mas aquilo não vai me impactar, porque eu não estou na mesma vibração que a gente fala. É esse o contexto de não estar na mesma vibração. Eu não tenho essa mesma modo de ver, eu não tenho essa mesma vivência. Eu estou vivendo um cotidiano totalmente diferente, porque eu estou com o intuito de progredir e progredir a mim mesmo. E tem uma coisa também que a gente tem lá no Bem-aventurados os Pobres do Espírito, capítulo 7, quando ele fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que empreende em sua transformação moral e o domínio das suas más inclinações, Então, pelo esforço que se empreende. Santo Agostinho, será tá lá dizendo que Santo Agostinho conseguia todo dia aquilo que ele achava que devia melhorar no outro dia? Não tem, ele não fala isso ali. A gente não sabe disso. Não, pode ser que um dia ele consiga melhorar o que ele fez no dia anterior, mas não necessariamente que todo dia ele estava nesse aspecto de crescimento e progresso. Mas ele estava tentando, ele estava avaliando. Eu estou aqui vendo, eu já achei. Talvez amanhã eu melhore. Eu vou me esforçar para que amanhã eu não repita esse mesmo padrão que eu repeti hoje. Mas será que eu vou conseguir? Não sei, vou me esforçar para fazer. E é isso que a doutrina espírita nos traz. É isso que esse contexto de evolução moral nos coloca. De estar sempre buscando a nossa evolução moral. Sempre buscando esse progresso. Exatamente, como o Igor aqui compartilha com a gente, Chico Xavier diz que acima da condição religiosa deve estar a condição moral. Porque é isso. Esse é o conceito do que a religião deve nos trazer. Só é válida a religião quando ela nos traz aprimoramento moral. Porque é para isso que ela serve. É esse o intuito, isso deveria, né, ser o intuito da religião. Nos fazer progredir, nos fazer crescer moralmente. Porque se eu quero crescer moralmente, quer dizer que eu quero crescer em todos os âmbitos. E isso fomenta o crescimento de toda a sociedade. Eu cresço com relação ao meu trabalho,
eu cresço com relação a entender o meu local, então saber me expressar, colocar minhas ideias, saber conversar com o outro, isso é crescimento. E a partir do momento que você dialoga com o contexto de evoluir e o outro também está com o contexto de evoluir, o progresso é inevitável. O progresso vai existir. E aí, continuando, coloquei também a questão 921, queria relembrar pra gente, que ela vem antes da 922 lá, que fala também sobre o contexto de felicidade. E Kardec pergunta o seguinte: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Ou seja, nós vamos ser plenamente felizes quando nós formos espíritos puros. E isso eu creio que todo mundo concorda. Quando a gente tiver lá, espírito puro, é a plena felicidade. Beleza. Quando toda a humanidade estiver transformada, vai ser todo mundo feliz. Isso é um fato e não tem como negar isso. Mas, enquanto não é todo mundo espírito puro, enquanto a gente está aqui nessa posição de espírito imperfeito, será que eu posso ser feliz um pouquinho? Será que eu consigo usufruir de certo ponto da felicidade? Pergunta importante de Kardec. E olha a resposta dos espíritos. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte na sua existência grosseira. Olha só. Vocês podem ser felizes sim, mas geralmente vocês não querem ser felizes, gente. Vocês estão aí nessa posição de serem os obreiros da própria felicidade. Nós mesmos buscamos, de certa forma, não buscamos esse progresso moral e buscamos essa infelicidade. Nós dificultamos ainda mais a nossa tarefa de reencarnar aqui neste momento e passar pelas provações da vida. Como é estranho, na verdade. E nos traz Emmanuel também, ele nos colocou que as questões que temos a solucionar com relação ao nosso passado, se eu não me engano, é 20% do que a gente tem como provações na nossa vida. Então, a grande maioria das situações que nós passamos aqui são causadas por nós mesmos. Nós mesmos buscamos isso, por não querer evoluir, por não querer progredir. Talvez também por não conhecer que devemos progredir, por não entender qual o conceito de progresso. Obreiros desde que o esforço sejam voltados para o bem, Cleiton. Aqui ele fala com o contexto da própria infelicidade. Nós trabalhamos para a nossa infelicidade. Porque a partir de nós, a partir de nossos atos, a partir de, como eu falei anteriormente, da não vontade de evoluir, de progredir e de buscar esse progresso, nós acabamos por nos tornar várias vezes infelizes. Por não nos conhecermos, por não compreendermos que temos que melhorar em alguns pontos, a concepção de Sócrates lá da filosofia, lá do princípio do pensamento humano, por não nos conhecermos, não sabemos o que temos a melhorar, escondemos o que temos a melhorar, não melhoramos, nos tornamos pessoas infelizes. Porque não há progresso se nós não há autoconhecimento. Sem autoconhecimento não tem como haver progresso. É uma via de mão dupla aqui. E sem progresso não há felicidade. Então, é importante a gente ver que está tudo interligado. E a doutrina nos traz essa questão do aprimoramento moral. E é só isso. A partir deste ponto, todas essas linhas que estão correlacionadas, se nós agimos da forma como devemos, todas elas começam a se encaixar. E o progresso começa a ser contínuo. E aí, eu faço uma pergunta agora. Como é então que se conhecer o caminho mais rápido? É a resposta de Santo Agostinho lá na questão 99. Que conhece-te a ti mesmo. E essa é a questão mais rápida e prática de evoluir. Então é muito do que eu falei agora anteriormente. Esse crescimento e essa velocidade, esse encaixe,
essa ação normativa com relação ao progresso, é o que nos fomenta o crescimento. Progredir, melhorar, entender, ser humilde. E aí o contexto da humildade colocado na concepção da palavra. Ser humilde é entender que você tem pontos a melhorar, que você ainda não está lá no topo, que ainda não somos espíritos puros. Isso é o contexto de humildade. Isso é o significado de humildade que nos colocam, dando uma rápida visualizada no dicionário. Então, é necessário que saibamos, conheçamos a nós mesmos, para que nós possamos entender que pontos temos a melhorar, que pontos podemos evoluir, avaliando-se continuamente, não com o intuito de nos reprimir, nos oprimir e de acabar por nos trazer também essa infelicidade, nos atacar de forma indireta, mas com o intuito de progredir, melhorar, entender os pontos que eu tenho a melhorar, para que eu possa progredir. E aí, eu trago também um trecho do livro de Joana de Ângeles, já falando sobre o contexto que é necessário para nós, para essa evolução de autoamor, autocuidado. Um trecho que está lá no livro Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo, através de Joana, através de Divaldo. E ele fala o seguinte: somente é capaz de amar a outrem aquele que se ama. É indispensável, portanto, que nele haja o auto-amor, o auto-respeito, a consciência de dignidade humana, a fim de que as suas aspirações sejam dignificantes com metas de excelente qualidade. Desculpa, pessoal, estou virando aqui porque está um pouquinho atrás aqui o slide que eu estou lendo. Então, por que é tão necessária essa autotransformação? Por que é tão necessária essa reforma moral que nós falamos anteriormente? E por que isso está interligado? Porque eu só consigo partir para o ponto de amar o outro se eu entendo o que é o amor e se eu me amo. Se eu entendo como eu funciono, como eu convivo no mundo de forma mais fraterna, mais saudável diretamente, para que eu possa começar a transplantar isso para o contexto ao redor. E isso é completamente natural. Quando a gente fala de caridade, dentro da doutrina espírita, a caridade é um aspecto natural que acontece naturalmente. Nada forçada. Porque ela se dá desse mesmo princípio de entender o que é caridade para mim, praticá-la comigo e a partir de mim compartilhar com os outros ao meu redor. A partir do ponto que eu me amo, eu sirvo até de exemplo. Eu sirvo até de base, de alguém a se espelhar. E é isso que nós também precisamos no mundo. Porque é importante que eu entenda e pratique comigo, para que eu possa compartilhar com o meu redor. É indispensável, portanto, que nele haja auto-amor, respeito, consciência de dignidade humana. Então, são todas as concepções do ser praticadas comigo. Eu pratico comigo, no dia a dia, no cotidiano. E eu consigo... Pode ter certeza, eu sei que vocês também já viram aquela pessoa que a gente vê, nossa, essa pessoa é muito... Um dia eu quero me tornar essa pessoa. Às vezes a gente fala até assim, brincando. Porque é uma pessoa que a gente vê que pratica o que ela está falando. Ela realmente trata e convive no mundo de forma caridosa, de forma compassiva, de forma amorosa. São exemplos e que nos facultam esse progresso. Então, por que nós também não sermos essa pessoa que faculta o progresso dos outros? A Socorro colocou assim, verdade. Só posso amar outros se eu me amar. Não tem como. Eu nem sei o que é o amor. Como é que eu vou dar isso para outra pessoa? Não sei nem o que é. Não pratico comigo. E o Igor aqui auxiliou a gente também. Forma íntima é tirar tudo que faz mal
Ayuno da alma, se libertar dos vícios morais e as chagas morais. E tudo isso é um processo de progresso que é necessário que nós compreendamos onde é que está. Quais são nossos vícios, quais são nossas chagas morais, nossas chagas morais. O que significa isso de forma prática? Para que a gente possa ir mudando. Porque os anos aí estão a fio. Eu creio que a gente já tenha uma quantidade de tempo de vivência aqui com relação a ser, a espírito bem grande. E quem sabe, pelo menos às vezes eu me pego quando eu estou lendo Humberto de Campos, ele traz muito contexto do cotidiano de Jesus, da vida, de como era a existência dos apóstolos, como eles se portavam. E conversando aqui com minha esposa, geralmente a gente chega ao consenso de que, nossa, a gente faz a mesma coisa ainda. A gente está aqui há mais de 2000 anos, desde a vinda do Cristo, que antes tem chance de a gente já estar por aqui, e chance de a gente ainda estar em outro planeta, então quem sabe quanto tempo a gente tem de ser, e praticamos ainda os mesmos atos, ainda nos pegamos dentro dos mesmos vícios morais, porque é necessário que se entenda, e hoje é importante se admitir que a pandemia trouxe muitas coisas negativas, claro, muita gente acabou por desencarnar, o contexto social acabou virando uma coisa muito dificultosa de convívio e tudo mais, mas hoje a gente vê houveram muitos cursos voltados para o autoconhecimento, muita gente se pegou em casa agora, nossa, como eu lido comigo, nunca precisei lidar comigo, estava sempre lá fora fazendo alguma coisa, querendo esquecer de mim e servindo só a empresa que eu trabalhava, a fazer alguma coisa, estava sempre na correria. E agora, como eu lido comigo? Então, houve muito desse progresso, através dos cursos que brotaram, da situação em si, que se colocou todo mundo, de autoaprendizado, autoconhecimento, entender de si, entender o que pode fazer, entender como se sente confortável, entender como convive um ambiente social, muitas situações diferentes dentro do âmbito familiar. Isso tudo porque a gente ainda não discute essas questões, não discutia pelo menos essas questões psicológicas tão claramente assim. Era difícil a gente ver alguém discutindo sobre psicologia, e quando a gente fala em Joana de Ângeles, todo mundo já dá um pulo para trás. Nossa, mas Joana é muito difícil, porque ela trata muito desse autoconhecimento e ela pega na ferida e vai diretamente no que a gente tem mais dói lá no íntimo do ser, no âmago do ser. Então é importante que a gente estude isso e continue, porque o progresso dentro dessa área foi muito grande. A gente vê Roçando, por exemplo, está começando um trabalho de educação parental dentro das escolas. Isso é muito importante, que nós saibamos como conviver com nossos sentimentos, nossas emoções, para que a gente progrida. E isso em todos os âmbitos da nossa vida. E continuando, mais um livro de Joana, mais um trecho de um livro, Amor Imbatível Amor, onde ela coloca: descobrindo-se herdeiro de si mesmo, o indivíduo trabalha-se a fim de crescer emocionalmente, amadurecendo conceitos e reflexões, aspirações e programas, a cuja materialização se entrega. Reconhece as próprias dificuldades e esforça-se para superá-las, evitando a autocompaixão anestesiante com o deprimente. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Tem uma música um trecho de uma música que eu gosto muito, onde se coloca que nós somos os únicos representantes do nosso sonho na face da Terra. Então nós devemos ser essa pessoa que investe no nosso progresso, na nossa melhoria. Então, a partir do conhecimento de que nós somos esses representantes de nós mesmos, herdeiros de si, nós vamos colher o que nós plantamos. Devemos então trabalhar a fim de crescer emocionalmente, amadurecer esses conceitos, refletir
filosofar um pouquinho, de vez em quando, sobre os nossos acontecimentos. Isso nada mais é do que Santo Agostinho falou também. Com relação a ver o que ele tinha cometido de diferente, ver o que ele podia melhorar, é a mesma coisa. São só autores diferentes falando do mesmo. Onde a gente tem hoje a psicologia falando a mesma coisa. Então é importante que nós trabalhemos em nós essa evolução, esse progresso, através do autoconhecimento. E através dessa melhoria e amadurecimento de nós. Sendo adultos quando somos adultos. E aqui no finalzinho reconhece as próprias dificuldades e esforça-se para superá-las, evitando autocompaixão anestesiante tão quanto deprimente. E aí a gente coloca essa posição, que é muito importante também, da autocompaixão anestesiante. É o que eu falei anteriormente, quando eu estava comentando sobre Santo Agostinho, sobre o que ele fazia, de que ele não pegava aquelas dificuldades para ficar se martirizando a partir delas, para ficar se maltratando a partir delas, mas sim entender que elas fazem parte dele mesmo. Aquilo é o que ele faz e ele não quer mais fazer aquilo, então eu tenho que tentar mudar. Agora eu já sei o que tem para mudar, então vou tentar melhorar. E isso é o que diz ser o verdadeiro espírita. Essa semana eu também estava assistindo um programa na TV, algo que me tocou até bastante, porque é um ponto de vista que eu não tinha tido ainda, um certo disclaimer que eu não tinha pego, um ponto que eu não tinha pego ainda. Tava vendo um músico famoso, não lembro o nome agora, que ele tava falando que uma vez ele fez um show muito ruim. Ele fez um show ruim. E foi ruim, ele sabia que tinha sido ruim, cantou desafinado, fugiu do tom, todo mundo achou meio estranho, ele não gostou e tal, beleza. Mas aí depois, ele foi e fez outro show. E continuou fazendo shows. E esse conceito que nós devemos ter com relação a nós mesmos, com relação aos nossos atos, com relação a como nós nos comportamos perante o mundo, como nós entendemos nós mesmos, como nós praticamos desse auto-amor para conosco, para entender que a gente erra. E aí, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu tenho certeza, a gente ainda vai errar um pouquinho. Nós não somos ainda espíritos puros, como eu coloquei lá na pergunta de Kardec aos espíritos. Ainda não somos. Então tudo bem errar. O ruim é não tentar. Se a gente não age, eu vi também, eu estava passando no Instagram, acabei vendo a postagem de uma amiga, Janaína, que ela colocou assim no texto. Nós escolhemos, quando nós não fazemos algo, nós escolhemos. É uma escolha também não fazer. Quando nós decidimos não escolher, a gente está escolhendo não escolher. Não deixa de ser uma escolha. E eu creio que essa seja a escolha que nos traz menos retorno. Então é importante que nós vejamos, entendamos e usufruamos do mundo, atingindo, experimentando realmente essas aquisições que nos trazem benefícios. O Igor aqui compartilhando com a gente novamente. Chico diz que o que faz melhor são as atitudes, não suas crenças. Novamente o Igor sendo disruptivo com relação à religiosidade. Isso é muito importante também. Porque aqui eu estou falando para algumas pessoas e eu não sei qual é a religião de vocês. Provavelmente a maioria seja espírita, mas pode ser que tenha alguém que não seja espírita. Mas o intuito é o mesmo. Meu intuito aqui é entregar para vocês esse entendimento do aperfeiçoamento moral e do que o autoconhecimento pode fazer para que isso evolua mais rápido, para que eu aperfeiçoe minha moralidade mais rápido e mais praticamente, porque eu vou saber o que tem a aprimorar. Eu sabendo que tem a aprimorar, aí eu posso escolher fazer agora ou não, aí vai depender de mim, eu posso conseguir ou não fazer agora. Mas aí eu já sei o que é, né? Não tem como fugir muito disso. E aí eu trago umas perguntas para vocês. O quanto você se conhece? Às vezes nós falamos que nos conhecemos, mas a pandemia nos trouxe, eu creio que para muitos, esse aspecto de eu achava que sabia de muita coisa, mas eu não sei de nada.
Então, quanto você se conhece? E se a gente não se conhece, como é que a gente acredita na nossa capacidade? Nós não sabemos, se nós não sabemos quais os nossos recursos, sem saber os nossos recursos, como é que a gente vai acreditar neles? Como é que a gente vai acreditar que a gente é capaz de fazer algo? E aí a gente escolhe não fazer. Porque eu não sei nem o que é que eu posso fazer, eu nem sei o que eu faço de bom. Então é muito difícil que eu execute algo se eu nem sei o que fazer. Como querer ir em busca dos seus sonhos se não acredita ser capaz? Entra num ciclo. Eu não me conheço, eu não sei o que eu posso fazer de bom, eu não sei como eu posso buscar os meus sonhos, eu não sei como eu posso progredir, porque eu não sei nem o que eu faço de bem. Eu não acredito que eu sou capaz de fazer nada. E por que você não acredita que você acredita não ser capaz? E aí a gente vem à pergunta-chave, que é essa. Por que eu não acredito ser capaz? E aí a gente volta para a primeira. Porque eu não me conheço. Eu não sei meus pontos fortes. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que me faz feliz. Eu não sei o que me dá ânimo, que me dá desejo de vida. Eu não sei o que eu quero buscar. E aí? Qual é a vivência? Batendo aqui a porta do Setembro Amarelo aqui quase. Se torna uma vida insustentável. É muito difícil. Realmente, você não conseguir vivenciar de forma produtiva o seu dia a dia, o seu cotidiano. Então é importante que nós tenhamos essas indagações com relação a nós mesmos para progredir, para evoluir, para cumprir essa senda do progresso que nos é solicitada por Jesus há mais de 2000 anos e que nos foi colocado como padrão. É isso que a gente tem que fazer, evoluir, tender ao progresso. E é esse nossa normativa, nós tendemos ao progresso. Mas como cada um progride, só você mesmo é responsável por isso. E só você tem capacidade de, assim, realizar o seu progresso. Meu tempo tá acabando aqui. Então, antes da gente encerrar, vou deixar para vocês uma sugestão de livro, de um livro bem legal. Cara, agora eu esqueci do livro. O Menino que Entrou Dentro da Sua Cabeça. É mais ou menos assim o título do livro. É um quadrinho. É um livro infantil, por incrível que pareça. Mas ele traz uma essência muito clara de como em meio a um ambiente conturbado, como em meio a tanta infelicidade, que às vezes a gente se coloca numa situação que a pessoa do meu lado, todas as pessoas próximas a mim estão falando de coisa triste, de coisa ruim. Como em meio a isso, eu posso modificar esse contexto. E ele traz a história de uma criança que vivia num mundo de infeliz, de pessoas infelizes, e ele queria quebrar esse padrão de infelicidade e não sabia como. Olhava para todos os lados, conversava com pessoas, mas ninguém entendia como resolver isso. Até que ele entrou dentro da sua própria cabeça, entrou dentro de si. E a partir de entender qual era o fluxo daqueles sentimentos, daquelas sensações e daqueles pensamentos e de como aquilo impactava a sua vida no cotidiano, a partir desse entendimento de dentro de si, ele conseguiu impactar o ambiente em que ele vivia. Ele entendeu e soube como fazer e trabalhou nele próprio aquilo. Então é mais ou menos isso o contexto de que o conhece-te a ti mesmo, que é uma expressão tão pequenininha, né? Nos traz dentro desse aspecto do desenvolvimento individual. Porque é necessário que nós saibamos como nós reagimos, como nós atuamos e como estamos vivenciando a nossa vida para que a gente progrida. Porque é esse nosso objetivo, progredir sempre, como já nos disse nosso Kardec, né? Então, vou convidar todo mundo agora para que a gente possa fazer nossa prece. Espero ter me feito entender. Espero que todo mundo tenha gostado. E vamos fazer nossa prece para encerrar essa explanação da noite de hoje. Novamente agradeço a dona Carmelita aí pelo convite. Então, vamos agradecer a Deus por este momento. Agradecer a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que aqui esteve conosco.
e pedir a permissão para que possamos encerrar esse momento da noite de hoje. Que a luz divina possa habitar em cada um de nós, nos auxiliando nesse progresso necessário em cada um, nos dando a força necessária para que rompamos com esses padrões negativos e vivenciemos a felicidade, o bem-estar, a prática do bem, do amor, da moralidade no nosso âmbito social. Obrigado, Pai, por todos os ensinamentos e pela chance que temos sempre de evoluir, de melhorar e de sermos úteis. Que a luz divina nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Então, muito obrigado a todo mundo. Igor, que auxiliou aí muito com seus comentários. Muito obrigado. E uma boa noite a todos. Até a próxima participação aqui. Boa noite.